Boa noite a todos, uma satisfação participar deste evento, ainda que de forma virtual. Regulação Digital, Blockchain e Inteligência Artificial em Foco. Esse evento realizado pelo GITEC da FGV, um grupo vinculado ao mestrado e doutorado profissional da FGV, Direito de São Paulo, coordenado pelo professor Roberto Caparrosa, a quem eu já saúdo e parabenizo pela organização do evento. Também agradeço a Stephanie Brito, uma das organizadoras, ao Daniel Matos, que comigo participa deste painel, e a ele agradeço o gentil convite para participar deste painel, juntamente com o Rafael Figueiredo e, brilhantemente, mediado este painel pelo Marcelo Fonseca. Bom, o nosso tema é blockchain, né? Tem essa questão da regulação. Eu não tenho dúvida que nesse painel os meus colegas, o Daniel, o Rafael e o Marcelo, eles são muito mais especializados, têm muito mais conhecimento na questão do blockchain do que eu. Então, aqui me resta tentar trazer algumas contribuições, né, para provocar talvez um debate aqui entre eles. E desde já devo pedir desculpas, infelizmente, por razões que interferem na nossa atividade acadêmica, essa mistura da academia com o profissional. Eu não pude estar presencialmente, não posso estar presencialmente com vocês, mas tenho aqui essa minha participação virtual e espero que seja útil nesse debate tão rico promovido neste evento e nesta noite. Muito bem. Quando a gente fala da blockchain, de regulação, acho que a primeira coisa que nós devemos nos perguntar precisamos regular, mas regular o quê? E aí viria até a pergunta, mas o que é uma blockchain? E como eu já disse, deixo o Daniel, deixo o Rafael, eles são os especialistas para tratar desse tema. Mas enfim, quando nós falamos em regulação, e aqui dando alguns passos atrás, a nossa Constituição, Constituição Federal de 88, na ordem econômica, ela é específica, clara em vários pontos. Primeiro, livre iniciativa. Então, nós vivemos uma economia de mercado, um sistema capitalista, onde se deve privilegiar a livre iniciativa. Logo, parte do pressuposto que todo mundo é livre para desempenhar atividades no mercado. Muito bem. Esse desempenhar atividades no mercado também passa por um processo inovativo, a inovação. É isso que faz com que coisas novas sejam criadas, novas tecnologias sejam ofertadas à população. E o Estado, ele, por regra, não tem que ficar intervindo em nada disso. Ele deixa, é o processo natural, e o Estado não deve atrapalhar o funcionamento do mercado. Mas a regulação é necessária? Aí é o outro ponto que a gente deve considerar. A regulação pode ser necessária em determinados setores, em determinados mercados. Então, em mercados específicos, onde se percebe uma necessidade de uma maior normatização, fiscalização, regulação do Estado, ele é muito bem-vindo. É necessária a presença do Estado. Agora, essa presença do Estado, regulando, é como um antibiótico. Se a dosagem é muito grande, ou seja, se a regulação é muito forte, além do necessário, esse antibiótico pode matar o paciente. Por outro lado, se a regulação é muito branda, é como um antibiótico. Ele não vai gerar efeito nenhum no paciente, curando o problema do paciente e pode, inclusive, levar o paciente a óbito também. Então, esse é o cuidado na regulação. Por isso, quando se identifica que um determinado setor da sociedade, ou determinada atividade econômica necessita regulação, é importante fazer o quê? Uma análise de impacto regulatório e concorrencial. Então, essa análise de impacto regulatório e concorrencial verificará o quê? O que precisa ser feito, quais são as partes envolvidas nesse mercado, o que todos os setores têm a dizer, quais as contribuições e qual é a medida necessária para que essa regulação desse setor
seja uma regulação que ao mesmo tempo fomente o desenvolvimento econômico, fomente a iniciativa privada, fomente a pesquisa, a criação e, por outro lado também, resguarde o quê? Os interesses da coletividade, do consumidor, dos usuários daquele serviço. Isso para criar também o quê? Um ambiente competitivo, onde as empresas vão conseguir competir com qualidade. Muito bem. Dito tudo isso, quando nós falamos das blockchains também, alguns temas que nós podemos trazer, antes mesmo de falar dessa regulação. Será que eu preciso regular todos os setores onde eu tenho blockchain? Ou determinados setores onde essa tecnologia é empregada, eu vou precisar de uma regulação mais forte por parte do Estado. Em outros setores, talvez guidelines, uma soft law, governanças, já sejam suficientes para que aquele setor consiga usufruir dos benefícios da blockchain e essa blockchain seja utilizada de forma saudável. Muito bem, a descentralização promovida por blockchains pode ser vista como um fator de aumento da concorrência ou a riscos de formação de novos monopólios digitais, por exemplo, protocolos dominantes ou redes L1. Muito bem, quando a gente fala de descentralização promovida por blockchain, aqui tem um aspecto muito positivo. Né? Toda vez que a gente fala de desconcentrar o mercado, significa que eu estou ampliando a competição do mercado. São novos agentes que passam a atuar nesse mercado. Então, isso é algo muito positivo. Agora, o problema é quando nós temos a concentração do mercado. Né? E quando isso pode surgir a partir desse questionamento, né? A descentralização e formação de novos monopólios. Ora, a partir de protocolos dominantes ou redes L1. Isso pode se dar dentro desse ambiente de tecnologia digital, onde nós temos algumas características. Por exemplo, winner takes all, né? O vencedor leva tudo. Será que nós temos uma tecnologia blockchain, o emprego dessa blockchain que será tão forte que será como um single home, que o usuário só pode utilizar aquela plataforma? E outros atores envolvidos que vão depender de protocolos dominantes das redes L1 para ingressar nesse mercado, para participar desse mercado. Então são pontos para a gente pensar. Protocolos dominantes, essencialmente, né, são as regras e estruturas que definem como máquinas se comunicam e trocam informações. Será que aqui é necessário a gente pensar na interoperatividade? Talvez um protocolo, olha, quem é o criador, mas ele tem que compartilhar essas regras, essas informações com outros usuários para que sistemas conversem, para que pessoas, usuários tenham acesso a esse protocolo, ainda que isso seja feito pelos meios friendly, né? Meios amigáveis, não discriminatórios, né? Com bases econômicas até mesmo para utilizar isso. Então, acho que são pontos para pensar. Vejam que eu estou colocando pontos aqui para os meus colegas, para o Daniel, para o Rafael e para o Marcelo também, para eles enriquecerem o debate. Redes L1, ou também chamado camada 1, né, que é a infraestrutura básica de uma rede blockchain. Né? Lá as transações são processadas, validadas e registradas. Essas redes são independentes e formam o que? A base sobre o qual outros protocolos e soluções de blockchain podem ser construídas. Né? Então essas redes, elas sustentam a criação de outros ativos e projetos. Então aqui nós podemos falar também, ora, será que nós temos que identificar caso a caso, onde nós temos posições dominantes, fechamentos de mercado? Por quê? Trazendo aqui a lei de concorrência. A lei de concorrência, no seu artigo 36, vai dizer o quê? Quem alcançou um monopólio, até mesmo monopólio, pela sua condição de eficiência, não pode ser processado. É um mérito desse agente, parabéns para ele. Agora, se ele abusa dessa condição, né, se ele detém, e a presunção da nossa lei é 20% de um mercado com capacidade de alterar unilateralmente esse mercado, ele
pode ser acusado de praticar uma infração à ordem econômica. Então, toda essa análise tem que ser feita depois caso a caso, né? Determinando se esses protocolos eles consolidam uma estrutura essencial, como está o poder de mercado, cujo acesso é essencial para outros agentes econômicos, eles serão determinantes para que sem esse acesso a competição não exista no mercado e consolide uma posição dominante. Então vamos acabar fazendo uma análise caso a caso. Outra questão é como autoridades de defesa da concorrência deveriam lidar com as DAOs, né? Ou a DAOs, ou em português, as organizações autônomas descentralizadas que operam em mercados relevantes. Aqui breves comentários também. Em tese, as organizações autônomas descentralizadas, elas visam o quê? Permitir que pessoas que participam da organização tenham o controle direto em tempo real daquilo de que se ocupa a organização, ao mesmo tempo em que regras da organização estejam sendo formalizadas e aplicadas de forma automática. Em outras palavras, as OADs ou DAOs, na sigla em inglês, são grupos de pessoas com objetivos comuns, organizados, ainda que sem uma liderança central que se utiliza da rede blockchain para a tomada de decisões. Muito bem, uma OAD ela pode atuar em diversos mercados. E corrijam-me se eu estiver errado, Daniel, Rafael, por favor. E elas atuam como em liberdade de iniciativa. E as autoridades de concorrência não devem intervir. Isso é normal, é o mercado, estão atuando, não tem problema. Agora, a atuação das autoridades concorrenciais é instada se essa OAD, por exemplo, ela troca informações concorrencialmente sensíveis. Ou se essas OADs são utilizadas como um mecanismo para cartelizar mercados, combinando aumento de preços, fixando preços, dividindo mercados. Enfim, fazendo um paralelo, uma OAD pode ser a reunião de membros de uma associação ou um sindicato, que nas reuniões da associação ou do sindicato, ao invés de tratarem apenas de temas lícitos, acabam por infringir a ordem econômica, cometendo infrações concorrenciais. Enfim, esses eram breves comentários, breves inputs aí para a discussão de vocês. Espero contribuir e sei que será muito rico e muito proveitoso para todos que participam deste evento. Recebam meu abraço e, uma vez mais, muito obrigado pelo convite e oportunidade. Uma boa noite.